Começa agora, pela Rádio Cultura Brasil, Ondas Literárias. A poesia brasileira contemporânea. Uma produção da Núcleo de Criação, Som e Imagem, com apoio da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. Programa de Ação Cultural 2007, Governo do Estado de São Paulo. Hoje no Ondas Literárias, nosso convidado é Fábio Aristimunho Vargas. Ele nasceu em Ponta Porã, no ano de 1977 e criou-se em Foz do Iguaçu. Mestre em Direito Internacional pela USP, ele atua como poeta e tradutor. É autor do livro de poemas Medianeira, editado pela 1530 em 2005, e foi um dos organizadores do Tordesilhas, Festival Ibero-Americano de Poesia Contemporânea. Fábio também escreve no blog Medianeiro. Confira o endereço: medianeiro.blogspot.com. A seus pés e um céu violetamente céu. Amanhã, talvez, depois de amanhã, quando for o que for acontecer, talvez a cada manhã o suor do trabalho e do prazer. Bom, Fábio, para começar a entrevista, gostaria que você falasse um pouco do seu percurso do Direito para as Letras. Bom, eu estudei Direito na USP, sou paranaense, vim de Foz do Iguaçu para estudar Direito na USP e me morei em São Paulo durante 12 anos, né? Fiz a faculdade de Direito e acabei ficando advogando aqui. E logo que eu terminei a faculdade de Direito, eu já prestei vestibular e fui direto para Letras, né? Eu também estudei Letras na USP. E durante a faculdade de Direito, assim, eu já tinha me encontrado, já produzia poesia. Nós participávamos de uma Academia de Letras da São Francisco, que existe desde 1932. E eu fui presidente dessa academia em 2000. Então a gente publicava, produzia, discutia, tinha roda de leitura. Então, mesmo estudando Direito, eu sempre já tive um pezinho nas letras, né? Já estava encaminhado para poesia. E deslanchei mesmo, né? Resolvi publicar depois de formado, depois de já ter terminado e já estar iniciando o percurso profissional na área do direito, né? Como advogado. Fábio, quando você começou a se interessar pelas letras, quais foram os autores que mais te interessaram? Olha, eu sempre li, desde que eu descobri Borges, fiz uma imersão muito grande, né? Então Borges sempre foi um autor referencial, ainda hoje. Eu tenho várias citações na minha poesia a Borges, mas outros autores que sempre me interessaram, assim, eu comecei fazendo um périplo pelos gregos, né? Na verdade, eu queria ler Ulisses, então para ler Ulisses, do James Joyce, eu decidi que eu tinha que ler os gregos, né? A Ilíada, a Odisseia e tal. Aí eu fui para os gregos e de lá eu também não saí, fiquei um bom tempo lendo Eurípides, Sófocles, Homero, enfim. E de poesia contemporânea, Ferreira Goulart sempre foi minha grande referência, João Cabral de Melo Neto. E como é que você começou a se aproximar da atividade de tradução? Então, eu sempre estudei línguas, né? Estudava espanhol por vir da fronteira, né? Vir de Foz do Iguaçu, onde eu moro hoje, há pouco tempo. Sempre tive contato com o espanhol. Então, o espanhol eu falo desde criança. Aperfeiçoei o espanhol quando eu viajei para Espanha, né? Estive na Universidade de Salamanca. Mas, enfim, depois, quando eu comecei a estudar catalão, fui me interessar pela literatura catalã. E comecei a ler poesia catalã, né? E nisso de ler a poesia, a tradução acabava se tornando necessária. Então, lendo, eu traduzia as minhas próprias leituras. E isso sempre me chamou muita atenção, né? Mas assim, disso de traduzir esporadicamente e publicando vez ou outra em revistas, publicando no meu blog, eu cheguei à conclusão que eu poderia fazer uma tradução, um trabalho mais sistemático de tradução, né? Então, por isso, daí eu fiz um projeto que se chama Poesias de Espanha, das origens da Guerra Civil, em que eu traduzo poetas espanhóis desde as origens, lá no século XIII, até 1939.
que é o ano do final da Guerra Civil. E como você fez essa seleção? Como você teve acesso a esses poetas? Basicamente pela internet, né? Eu também tenho bastante livros de literatura espanhola. E tudo isso você vai adquirindo pela internet, pesquisando pela internet, adquirindo pela internet? Justamente pela internet, de leitura minha mesmo, antiga, né? Por exemplo, Garcilaso de la Vega. Muitos anos atrás, acho que mais de 10 anos, eu li uma tradução do Garcilaso de la Vega, feita pelo Fernando Pessoa, de um soneto. E eu achei linda a tradução do Fernando Pessoa. E aquilo sempre me chamou atenção. Até recortei, tem até hoje o recortezinho lá do soneto traduzido. E aquilo me inspirou muito, né? Então, a partir desse modelo de tradução do Fernando Pessoa, eu também resolvi seguir. E quando cheguei para traduzir, resolvi traduzir sistematicamente, eu fui necessariamente no Garcilaso de la Vega. Eu peguei justamente o poema que o Fernando Pessoa já tinha traduzido, mas fiz a minha tradução, que é diferente da tradução do Fernando Pessoa. Quando paro a pensar no meu estado e a ver os passos por que fui trazido, acho, vendo por onde andei perdido, que a maior mal podia haver chegado. Mas quando esqueço do caminho andado, nem sei como este mal fui atraído. Sei que me acabo e que mais terei sentido ver acabar comigo meu cuidado. Acabarei, pois me entreguei sem arte. A quem irá perder-me e acabar-me, se ela quiser e saberá querê-lo? Pois, como o meu querer pode matar-me, o dela, que nem é de minha parte, podendo, que fará se não fazê-lo? Ouvimos a leitura de Fábio Aristimunho Vargas para a sua tradução de um soneto de Garcilaso de la Vega. Garcilaso foi um poeta espanhol natural da cidade de Toledo que viveu no século XVI, entre os anos de 1501 e 1536. Teve algum critério específico muito claro? Porque é sempre difícil, né, fazer uma antologia, juntar, escolher quem entra, quem não entra, né, quando você vai juntar poetas. O que te ajudou nessa hora, que é sempre de muito impasse? Olha, o meu critério básico foi selecionar 30 poetas da literatura espanhola, né? 30 composições entre poemas e também canções tradicionais, né? O Cantar de Gesta, do Mio Cid. E dessas 30 composições poéticas, selecionar dos autores mais representativos de cada época. Então, por exemplo, da Idade Média, tá o Marquês de Santillana, tá o Cantar de Gesta do Mio Cid. Do Barroco, né? Estão o Garcilaso de la Vega, do Romantismo, o Gustavo Adolfo Becker, e mais recentes o Lorca, o Antônio Machado, enfim, os autores mais representativos de cada época. E como você acha que está esse campo da tradução, se a gente pensar na poesia contemporânea? Na verdade, eu acho que o campo da tradução está deslanchando nesse momento, né? Porque muitos poetas com quem eu converso, que eu conheço, dizem que também se dedicam à tradução. E a gente vê, lendo os blogs, que as pessoas realmente gostam de ler em outras línguas e de suas leituras trazer para o português, né? Eu acho isso muito saudável, é um exercício dentro da sua própria língua mesmo, né? Você aperfeiçoa os seus conhecimentos, né? E traz todo o seu arcabouço poético, porque a tradução é um exercício poético também. Você não está simplesmente vertendo de uma língua a outra, você está recriando o poema, né? Então eu acredito no conceito de transcriação, não a mera tradução, né, sem a intervenção criativa. Porque, como se diz, poesia é tudo aquilo que se perde na tradução, né? E eu acredito que a transcriação busca preservar justamente a poesia, justamente isso que é perdido na tradução. Tem também um dizer bastante machista, que eu gosto bastante, que diz o seguinte, que as traduções são como as mulheres. Se são bonitas, não são fiéis, e se são fiéis, não são bonitas. Então é bem machista mesmo, mas assim, vale muito, muito para as traduções, né? Então quanto mais fiel a tradução, menos qualidade literária ela tem, né? Então, enquanto mais infiel, por outro lado, né? Se é uma tradução que busca uma recriação, busca fugir do texto original,
tendo uma iniciativa criativa, né, uma recriação poética, tanto mais valor ela terá. Uhum. E você também mantém um blog, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dele. O meu blog é o medianeira.blogspot.com. Nele eu publico várias das minhas traduções, publico informes de últimos eventos literários, por exemplo, a FLAP, Tordesilhas, o Festival Ibero-Americano de Poesia Contemporânea que aconteceu no ano passado, e eu fiz informes, coloquei fotos, e também divulgo, além das minhas traduções, divulgo eventos e também outras questões literárias que eu considero importante. Você acha que essa questão da tradução também, você disse que agora está tendo um novo impulso, você acha que tem a ver com essa questão também das pessoas terem os blogs e para poderem dialogar numa esfera mais ampla, já que a internet não te obriga a conversar só com o vizinho, né, mas permite que você converse com outros países, enfim, até outros continentes. Você acha que nesse sentido a tradução aí também ganha um impulso? A internet é uma grande ferramenta se você sabe utilizá-la bem, né? Então, como eu disse, o meu trabalho de tradução se baseou quase todo na internet. Então, pesquisando fontes raríssimas, né? Tem bibliotecas bibliotecas online, virtuais, que tem material preciosíssimo e são desconhecidas. O próprio dicionário da Real Academia Espanhola é um dicionário online, você pode consultá-lo, você pode utilizá-lo como uma ferramenta preciosa, né? E também o dicionário do catalão está online. Então, a internet, sabendo utilizá-la, é uma fonte riquíssima. Então, eu, para produzir a minha coletânea, a minha antologia, me pautei quase toda a pesquisa em sistemas da internet. E também trocando e-mails, por exemplo, com bibliotecas da Espanha, né? E eles têm um serviço muito interessante de fazer busca, então eu conseguia cópias, eles escaneavam lá na Espanha, me mandavam por e-mail, material que eu não teria acesso, ou dificilmente teria acesso por outros meios que não pela internet. Então a internet realmente é um facilitador, e sabendo utilizá-la, pode com certeza dar um impulso maior e ajudar o trabalho do tradutor. E queria que você falasse também um pouquinho do Tordesilhas, que você chegou a mencionar, como é que foi participar da organização do festival, o contato com os poetas estrangeiros. O Tordesilhas, Festival Ibero-Americano de Poesia Contemporânea, aconteceu no comecinho de novembro de 2007. Vieram escritores de vários países da América Latina e também da Espanha e de Portugal. Da Espanha, por exemplo, veio o João Navarro, que é um poeta valenciano que escreve em catalão, e que eu recentemente traduzi alguns poemas dele para o jornal O Casulo. Topando a capa numa e outra soca, avançando desma pelo caminho da água, sem ver a vaca tota sola, a cega. Veio também um poeta basco, Juan Cruz Higuerabide. Vieram poetas do Peru, da Argentina, do México, da Guatemala, de Cuba. Enfim, foi um festival grandioso. Tivemos mais... não me recordo agora o número exato, mas em torno de 30 poetas estrangeiros, sem falar de poetas de outras regiões do Brasil, né? Então, do Rio de Janeiro, do Nordeste, do Rio Grande do Sul, do Paraná. Então, vieram muitos poetas prestigiar o encontro. E, na época, o encontro teve o patrocínio da Caixa Econômica Federal, porque a organização ganhou, né, o patrocínio após participar de uma concorrência pública. Então, eu acho muito interessante isso do fomento público à literatura, né? Porque a literatura sempre foi relegada, esquecida, infelizmente, na subvenção pública. Então, há fundos públicos para subvencionar o cinema, o circo, a música, e eu acho que tem que ter mesmo. Tem que ter. Só não deveria ter esquecido da literatura, como foi o que aconteceu durante longos anos. Então, recentemente, esse movimento de subvenção pública também à literatura, eu acho muito legítimo e acho louvável. E fico muito contente que tenha podido participar desse novo foco, né? Fulano morreu. Escuto de alguém no telefone. Não sei quem é fulano. Que almoçamos umas vezes, nós e ele, me informa. Morreu de acidente.
o enterro foi sábado. Hoje, na Barão de Itapetininga, tiraram as placas do antigo mapping. Na Praça do Patriarca, procurei, sem sucesso, o artista de rua de sempre. São as primeiras das infinitas mudanças que virão depois dele. Por enquanto são as mesmas as calçadas, também as lojas, prédios, pedintes, mas não os passantes. Esses, como eu, se acham tão alheios ao que se perde no meio da rua, e hoje são um a menos. Deixou pai e mãe, que até já buscaram as coisas, uma faculdade pelo meio, e um e-mail que eu, descubro, não respondi. Fábio, eu queria que você falasse também um pouquinho do seu livro. Eu publiquei Medianeira, meu livro de poesia, em 2005. Compilei cerca de 30 poemas, são 40 poemas, produzidos em cerca de 3 anos. Devo lançar um segundo livro em breve, não agora que eu estou bastante envolvido com o trabalho de tradução, mas eu já tenho uma nova coletânea a caminho. O Medianeira, o título, sempre me perguntam, né, por que Medianeira? Medianeira é o nome de uma cidade no interior do Paraná. Mas por que, né, dar o nome de uma cidade para o livro? Que eu me inspirei no João Cabral e no Drummond. O Drummond que pegou o Brejo das Almas, lá de Minas, para dar nome para o seu primeiro livro. E o João Cabral de Melo Neto, que escolheu Pedra do Sono, que deu também nome a um dos seus primeiros livros. Então, quando eu estava decidindo o nome do livro, da coletânea, eu me deparei com essa questão, né, desse exemplo do Drummond e do João Cabral, e fiquei bastante intrigado, né? E eu pensei, né, puxa, que cidade do meu estado, Paraná, poderia me dar um nome, né? Um título adequado para a coletânea, né? E eu me lembrei de Medianeira, que é uma cidade que eu sequer conhecia, mas era uma cidade próxima, vizinha de Foz do Iguaçu, que é da cidade de onde eu venho. E achei interessantíssimo, né? E porque condiz muito também com o conteúdo do livro. Porque tem vários poemas que eu menciono a questão da mediania, né? Aquela questão aristotélica de buscar sempre o meio termo entre dois extremos. Então, medianeira, pelo dicionário, medianeira seria alguém intercessor, né? Alguém que faz uma intercessão. Por exemplo, a Virgem Maria, que faz intercessão entre os vivos e a divina providência. Então, medianeira significa o intercessor, ou uma pessoa intercessora, né? E a mesma coisa, como disse o Frécia na orelha do livro, a poesia do livro serve como intermediária, né, entre a vida cotidiana e a arte que se abstrai dela. O Fábio, eu estava pensando que você estava falando dessa questão daquilo que está no meio, né, que vai buscar a proporção mais justa. E, ao mesmo tempo, eu estava pensando nas críticas que muitos críticos, né, fazem a poesia contemporânea, que é justamente isso de buscar a expressão mais justa, de buscar um diálogo com a tradição, que você também falou que fez essa homenagem ao Drummond, ao João Cabral, quer dizer, teve uma inspiração. E eu percebo que as gerações mais jovens de poetas, eles lidam muito tranquilamente com essa questão da tradição, né, de aproveitar aquilo que interessa, dialogar com aquilo que interessa e explicitar isso. Como que você vê essa cobrança da crítica ou de parte da crítica para que a poesia contemporânea dê respostas diferentes do que ela vem dando, né? Para a própria forma de escrever, para o ato de escrever, para a concepção do que é poesia? Eu acho que os cânones estão aí para serem lembrados, né? Mas também não devemos nos ater só a eles, né? Como disse o meu amigo Alan Mills recentemente, quando se pensa em poeta, né, pessoas que não estão envolvidas com literatura, e pensam em pessoas europeias e mortas, né, muito distante da nossa realidade. Mas, enfim, os cânones, eles devem, eu acho, eles devem servir como modelo, estão aí para isso, né, mas também não nos devemos prender só a eles, devemos buscar os nossos próprios caminhos, né. Pequenas Inconfidências, número 1. Queria ser revoltado, usar jeans rasgado, militar à esquerda. Mas sou filho da classe C, esperança de casa, tinha que fazer direito. Acabei fazendo poemas.
Hoje são palavras, se voltam contra mim. E você, quando pensa na produção mais recente, né, dos seus colegas, enfim, companheiros de geração, tem caminhos, enfim, que te interessam mais? Você identifica vozes, dicções que te interessam mais? Como é que você está vendo a produção contemporânea? Eu gosto muito dessa postura mais dessacramentalizadora da poesia, né? Uhum. Que não trata a poesia como se estivesse numa bandeja, né? Então é necessário dessacralizar, tirar toda essa pompa que envolve a expressão literatura, né? E mesmo poesia. Essa busca de dessacralização da poesia, eu acho um dos caminhos que mais prometem na poesia atual, a poesia atualmente produzida, e que também me atrai bastante, né? Poemas no estilo Leminski, né? Poesia com um toque de humor, enfim, é um caminho bastante promissor e que pode ser bastante ainda explorado, né? Sempre. Eu queria que agora, para terminar a entrevista, você falasse um pouquinho desse livro que você falou que você está pensando em lançar, depois de lançar o seu livro de traduções. Se você percebe... Se já tem um direcionamento para esse livro, enfim, não, uma coisa que você está escrevendo os poemas livremente, depois vai tentar encontrar um eixo. O meu próximo livro, eu estou ainda é um projeto, né? Mas para ele eu já tenho alguns poemas que eu venho publicando em revistas, em jornais. Então, por enquanto, é uma coletânea cuja linha que o rege ainda não está muito bem definida, né? Mas eu já começo a sentir alguma similaridade entre esses últimos poemas, né? Sobretudo a questão da retomada, né? do discurso na minha poesia. Porque no Medianeira eu faço poemas mais sintéticos, né? Mais densos, mais secos, né? Objetivos. Uma linha mais cabralina, por assim dizer. Enquanto os poemas da próxima coletânea, eles são mais discursivos, em geral são mais líricos, talvez uma linha mais Drummond. Então, mesmo a minha poesia já refletindo essa questão, né, entre drummondanos e cabralinos, né? Um livro mais a João Cabral e outro mais a Drummond. Então essa é uma linha que eu agora começo a sentir, e ela começa a se delinear espontaneamente. E como eu disse, ainda é um esboço de coletânea, ainda está longe de estar concluído, mas pelo menos já posso vislumbrar um pouco do que vai ser. Tá certo, Fábio. Então, muito obrigada, agradeço a sua presença aqui no programa. Obrigado. Estamos apresentando Ondas Literárias, a poesia brasileira contemporânea, pela Rádio Cultura Brasil. Confira agora as dicas culturais do nosso último entrevistado nesta temporada de Ondas Literárias. Para a próxima semana, guardamos uma surpresa para você. Não se esqueça, para mais informações sobre o programa, acesse nosso blog, ondasliterarias.blogspot.com. Eu recomendo a canção Choria Chori, T-X-O-R-I-A, T-X-O-R-I, que é uma canção basca de Miquel Laboa. É uma canção bastante singela, ela é bastante curta e também é um dos melhores poemas, das melhores composições poéticas que eu já vi na minha vida, que diz mais ou menos assim: se eu tivesse cortado suas asas, ele seria meu, não teria fugido, mas então não seria mais um pássaro, e eu amava o pássaro. No quadro Sonar, ouviremos Poema Sonoro para Sarau, do poeta Filadelfo Menezes. Necrológio dos Desiludidos do Amor, Carlos Drummond de Andrade. Os desiludidos do amor estão desfechando tiros no peito. Do meu quarto ouço a fuzilaria. As amadas torcem-se de gozo. Oh,
quanta matéria para os jornais. Desiludidos, mas fotografados. Escreveram umas cartas explicativas. Tomaram todas as providências para o remorso das amadas. Pum, pum, pum. Adeus, enjoada. Eu vou, tu ficas. Mas nos veremos, seja no claro céu ou turvo inverno. Turvo inferno. Os médicos estão fazendo autópsia dos desiludidos que se mataram. Que grandes corações eles possuíam. Iscas imensas, tripas sentimentais, um estômago cheio de poesia. 3 pontinhos. Agora, vamos para o cemitério levar os corpos dos desiludidos, encaixotados competentemente. Paixões de primeira e de segunda classe. Os desiludidos seguem iludidos. Sem coração, sem tripas, sem amor. Única fortuna. Os seus dentes de ouro não servirão de lastro financeiro. Encobertos de terra perderão brilho. Quantas amadas dançarão um samba bravo, violento, sob a tumba deles. Para terminar, este que é o penúltimo programa da primeira temporada de Ondas Literárias, ouviremos outro poema sonoro de Filadelfo Menezes, Encontro Amoroso. Eu, você, 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 you, you, io, tu, 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 io. A Rádio Cultura Brasil apresentou Ondas Literárias, a poesia brasileira contemporânea. Uma produção da Núcleo de Criação Som e Imagem, com apoio da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. Programa de Ação Cultural 2007, Governo do Estado de São Paulo.